Hoje vamos falar, irmãos, sobre o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Conhece? Conversou com ele hoje? Não conversou ainda? Vamos conversar agora? Feche seus olhos um instantinho. O Espírito Santo está presente no coração de todos aqueles que creem e está presente onde os que creem estão juntos. Faça essa oração bem simples. Fala: Espírito Santo, fala comigo hoje. Quero te ouvir agora, Senhor. Nesta mensagem aqui, alguém vai falar, mas eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo nesse tempo. Obrigado. Amém. Muito bom. Quando a gente fala Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Espírito Santo. Quando eu falei aqui, quando você ouve o Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Fala para o seu amigo aí do lado, o que veio na sua mente? Fala. Pode conversar. O que veio na sua mente? Nada? O que veio na sua mente quando eu falei Espírito Santo? Alguém quer falar? O que veio na sua mente? Fala. Verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. O que mais veio na sua mente? Amigo, poder. O que mais? Paz, consolação. Oi? Presença de Deus. Vamos aqui, estamos numa célula um pouco grande aqui hoje, não é verdade? Não? E aí, quando o Espírito Santo, o que vem primeiro? Revelação. O que mais? Presença. Oi? Conselheiro. Alegria. Muito bom. Algumas pessoas quando ouvem o Espírito Santo sentem assim, nossa, eu sinto um certo desconforto. Alguns sentem desconforto. Alguns às vezes sentem porque experiências, não é, ruins. Você sabe que tem um monte de gente que diz assim, Deus falou, Deus disse, eis que Deus disse, e Deus não está falando nada disso, amém, irmãos? A gente ouve Deus aqui, ó, no nosso coração, amém? E ouve através de pessoas que ouvem a Deus também, é claro, não é? Se você pesquisar Espírito Santo na internet, procurar imagens, vem tudo isso aqui, ó. Olha que interessante, né? A maior parte de coisas que vem, quando vem, é pomba, né? É pomba para lá, é pomba para cá, tem pomba pegando fogo, e você tem pessoas com pomba, chama na cabeça. Então, o que domina mais aí é essa questão, não é? Da pomba, da paz, não é? Tenho aqui água. Mas a ideia geral é assim, como o Espírito Santo se manifestou corporeamente na forma de pomba e pousou sobre Jesus, a ideia é de pomba. Mas eu tenho duas fotos do Espírito Santo aqui, tá vendo? Ali, ó, foi tirada recentemente. Estão vendo ali, não? Olha lá, ó. Olha que bonito. Olha essa aqui, um close. Deu para entender aí, não? Não tem imagem. Não existe. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele se levanta, ele, ouve aquela voz, esse é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Não é? E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestando de uma maneira como pousou sobre ele, uma pomba. Pomba não pousa nas pessoas. Não é? O Espírito Santo só repousa. Não é? Repousa sobre aqueles que são os filhos amados. Esse é o meu filho amado. Olha que legal. Na hora que ele falou, esse é meu filho amado, a marca. Deus permitiu que fisicamente acontecesse isto. Que começou uma pomba pousou nele. Toda vez que a gente... Por que tem essa imagem? Esta imagem associa a seguinte ideia, irmãos. Se você é um filho amado de Deus... Se você é uma filha amada de Deus, o Espírito Santo já está em você. Amém? Quantos são filhos amados? Você é filho amado? Então o Espírito Santo está em você, essa é a ideia. Então ele não tem uma imagem, porque ele é Espírito.
não é? Só que ele não é uma pomba, não é verdade? Avança, por favor, acho que está sem bateria aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. O primeiro ponto do Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Não é porque ele não tem corpo que ele não é uma pessoa, beleza? Ele é uma pessoa. Então ele não tem corpo porque ele é um espírito, mas ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, ele tem vontade. E ele fala, ele ouve e ele responde, que uma pessoa fala, ouve e responde. Algumas só falam, né? Mas tudo bem. Não, estou brincando. Ele habita em nosso novo espírito nascido de novo. Quando você nasce de novo, quando você crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, você ganha um novo coração, um novo espírito, já com o Espírito Santo. Já vem junto. Porque o nosso espírito é a parte que se comunica com Deus. Então, por isso nós que cremos em Jesus, somos o templo do Espírito Santo. O lugar onde Ele habita. Olha para o seu lado aí. Está vendo? Essa pessoa que você está olhando é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro dela. Se a gente falasse isso para aquele povo da antiguidade, hein? Valdez, você tem o Espírito Santo aí? Você sabe o que eles fariam? Por favor, eu quero ouvir o que ele tem a dizer para mim. E aí você teria que falar alguma coisa. Existe todo um mundo aqui que não faz ideia de quem é Jesus. Não faz a mínima ideia. Tem bilhões de pessoas que não ouviram o nome de Jesus. Nosso missionário na Índia vai para vilas remotas, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E ela fala, mas o que esse Jesus faz? E ele fala o que Jesus faz. Ele cura, ele liberta. Ele falou, ele está aqui agora? Está. Eles oram, as pessoas são libertas, os demônios saem, as pessoas são curadas. Vem a presença do Espírito Santo, eles entregam a vida a Jesus. Vão se batizar no rio, correm o risco de serem mortos, assassinados pelos radicais, se não pela própria família. E eles não se importam. Amém? Porque há uma alegria. Então, gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Na Bíblia tem vários símbolos do Espírito Santo. Na Bíblia você vai encontrar o Espírito Santo como pomba, que é pureza, mansidão, aprovação divina. Fogo, que fala de santificação, de poder, de purificação. Água viva. Água viva fala de refrigério, satisfação, de saciar a sede, não somente sua, mas saciar a sede de outras pessoas, porque o Espírito Santo é uma fonte a jorrar, não é verdade? Não. E se a fonte jorra é para matar a sede de quem? Não é só sua, não é? Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Nós cantamos a música da mulher no poço. Se você beber da água que eu te der, ela vai ser em você o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa mulher creu e ela logo foi falar com as pessoas. Então também é o óleo, consagração, capacitação sobrenatural. Para quê? Para amar, para servir, para cumprir uma missão. Você vai encontrar também o vento, que fala sobre a soberania, direção sobrenatural de Deus. O vento vai para onde quer, você não sabe. Então também vai haver o selo, a garantia. A Bíblia diz em Efésios que o Espírito Santo é a marca, a garantia de que nós somos dele. Ninguém, por isso que o maligno não pode tocar em você, porque você tem o Espírito Santo, amém, irmãos? Aí vem aí uns profetinhas de meia tigela e fala, eu vejo que o diabo não sei o quê, e o diabo aquilo. O diabo pode tentar fazer o que ele quiser. Você tem o selo do Espírito Santo, amém, irmãos? E nós temos autoridade no nome de Jesus contra todas as obras do diabo. Também é a chuva. A chuva, né? Derramarei chuva do alto sobre vós. Tem lá em Oséias, tem em Joel. Fala de renovação, de restauração, de transformar algo que está seco em vida. Também tem a nuvem da presença do Espírito, nuvem de glória, habitação de Deus. Tudo são símbolos do Espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A segunda coisa importante para a gente aprender do Espírito Santo é que o Espírito Santo atua de forma diferente no Antigo e no Novo Testamento. Mas sempre capacita sobrenaturalmente para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? O Espírito então atua de maneira diferente
mas sempre capacita sobrenaturalmente. Ele não faz a mesma coisa em cada um. Mas sem o Espírito Santo, certas coisas não são possíveis de ser realizadas. Ainda ontem eu estava num dia do amigo de uma das nossas células, e um casal deu um testemunho, e o rapaz ainda falou assim, né, em relação a alguém que tinha ofendido ele muito, ameaçado até de morte. Ele está perdoado, ele não me deve nada. Eu quero falar de Jesus para ele. Isto é um poder sobrenatural, amém, irmãos? Para poder, a coisa mais sobrenatural que tem muitas vezes é a gente amar uma pessoa que fez mal para a gente, é a gente perdoar aquele que um dia quis nos destruir, amém, irmãos? Isso também é sobrenatural. Não é só sobrenatural orar por um enfermo e ele ficar curado, é o Espírito Santo que faz todas estas coisas. Então, olha só que interessante, fiz uma tabelinha aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava temporariamente apenas sobre algumas pessoas específicas. Algumas pessoas recebiam o Espírito Santo para coisas específicas. No Novo Testamento, o Espírito Santo habita permanentemente em todos os cristãos nascidos de novo. Olha, a quantidade de pessoas que têm o Espírito Santo aqui é maior, muito maior dos que estão registrados em todo o Antigo Testamento, gente, amém? Talvez teve mais gente lá, não está registrado, mas olha, o Espírito Santo no Antigo Testamento foi dado para cumprir missões ou capacitar para tarefas. No Novo, é para você viver uma vida santa, para testemunhar de Jesus, fazer discípulos. É lógico que você cumpre a missão, mas o foco no Antigo Testamento está em fazer algo para Deus. O foco no Novo Testamento, Nova Aliança, está em ser alguém, amém, irmãos? Está em ser, porque se você é, então você vai fazer. Então a presença do Espírito Santo era condicional e podia ser retirada, não é? Nós temos a garantia da presença permanente do Espírito Santo em nós. Isso é tremendo. No Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo encheu Moisés, Bezalel e Aholiabe. Sabe quem são esses dois? Eles receberam tanta sabedoria do Espírito Santo, não tinha que construir o templo, a arca, não é? Todo aquele templo, eles receberam capacitação sobrenatural em todo o dom artístico. E começaram, não é? Porque Moisés chega e fala, olha, tem que fazer assim, 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 assim. E aí, o Espírito Santo enche esses dois, eles começam a treinar todos os artistas de Israel para fazer arte em ouro. Então, você imagina, não é? A arte é um negócio de Deus, amém, irmãos? A arte é um negócio do Espírito Santo. Não é fazer arte que nem você fazia quando era criança. A criatividade é do Espírito Santo. Então, ele encheu, né? Sansão, Saul, Davi. Então, e no Espírito Santo, no Novo Testamento, você tem os apóstolos, mas todos os discípulos. Amém? Porque entre o Antigo e o Novo Testamento tem a cruz. Jesus morre e ressuscita para dar o Espírito Santo a todos nós. Amém, irmãos? Você crê nisso, não? Então, você pode pedir o Espírito Santo, que nem falou a Karina aqui, né? Entendeu? Agora há pouco no ofertório. Deus sabe de tudo, Ele criou tudo. Eu sou o dono de tudo. Você está preocupado com o quê? Vai faltar o quê? Mas se você fica ansioso e com medo, você não consegue ouvir o Espírito Santo. Não consegue discernir o que Deus tem. Olha lá, Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se dele de tal maneira que ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Tem várias vezes Deus se apossando de Sansão. Davi, 1 Samuel, capítulo 16, o 13 e o 14. No 13, quando Samuel unge a Davi rei. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. No versículo seguinte, quando Saul não obedece mais a Deus. E Saul ficou cheio de espírito, Saul profetizou. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. No Antigo Testamento nós temos isso, mas no Novo é diferente, gente. Olha que tremendo isso. Eu pedirei ao Pai, lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Para o Espírito da verdade. Efésios 1, 13 e 14. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Tem uma marca, tem um selo aí. O mundo espiritual olha para você e fala, aquele lá está marcado.
Os demônios e os anjos que estão nas dimensões invisíveis olham para você e falam: aquela tem o Espírito Santo, aquela pertence a Jesus. Nós não podemos tocar nele porque ele pertence a Jesus. Vamos tentar enganar ele, ver se ele sai da posição dele. Vamos tentar manipular. Mas se você está conectado com Cristo, se você está lá, você não vai poder ser enganado. Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer. E serão minhas testemunhas. Para que é o poder? Para demonstrar para os meus amigos? O poder é para a gente ser o quê? Testemunha. O que é uma testemunha? Alguém diz assim: eu vi, eu ouvi, eu sei do que eu estou falando. Aconteceu comigo. Amém? Esse é o poder, gente. Quando você fala que aconteceu com você, a pessoa vai falar assim: então não é uma teoria? Não, não é uma teoria. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores. Você entendeu que Jesus só começou a fazer obras aqui como homem depois que ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, beleza? Jesus é o nosso modelo. Você crê nessas palavras? A maioria não crê. A maioria crê, mas acha que é para uma outra pessoa. A maioria acha que isso aqui é para alguém especial. Para alguém que já conquistou um nível mais avançado. Para alguém que está há muito tempo na fé. Para aquela pessoa que jejua muito, que ora muito, que quase não peca. Então, para que precisou de Jesus então? Amém? Não crê nessa mentira não. Já leu Atos dos Apóstolos? O pessoal era batizado, recebeu o Espírito Santo e acabou. O Espírito Santo é para o começo da vida cristã, não é para o fim. O Espírito Santo não é uma coisa que você ganha depois que você é bonzinho. O Espírito Santo você ganha no começo para ser outra pessoa. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, nosso terceiro ponto, é a presença de Jesus conosco. Se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta de fazer, é ensinar a gente a viver essa vida aqui como um filho amado do Pai. Como alguém que conhece Jesus. Como alguém que anda nessa terra sem preocupações. Agora você falou: não, agora você está exagerando. Não vou nem perguntar quantos ficaram preocupados essa semana. E nessa que vai começar, vai surgir alguma outra coisa para você ficar preocupado. Vai ou não vai? Vai. O pessoal faz guerra lá não sei aonde, a gente sente os efeitos aqui. Ainda bem que não cai bomba aqui, não é verdade? Mas sentimos os efeitos. Como é que é viver como um filho amado de Deus Pai? Você é filho de um grande rei, você é filha de um grande rei, que tem todo o poder. Ele sabe tudo que vai acontecer amanhã. Ele sabe exatamente amanhã tudo que vai acontecer no nosso país. Se eles vão decidir alguma coisa no Congresso. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer no seu trabalho. Sabe ou não sabe? Sabe, Ele é Senhor do tempo, Ele é eterno. E Ele não pode dirigir a gente? Pode ou não pode? É que a gente quer que as coisas não aconteçam. A gente quer assim, não acontece assim, quero que aconteça assim. A gente quer dar ordens para Deus, para dizer como é que tem que acontecer as coisas. Ele fala: não, filho, as coisas vão acontecer. Eu vou te guiar no meio disso, e vou te prosperar no meio disso, e vou te fazer mais que vencedor no meio de tudo isso. Amém? Porque o Espírito Santo guia, dirige a gente. Não, a gente quer que Ele só elimine os problemas. Eu quero que não tenha problema. Então, tem que destruir aquele que está me causando problema. Deus não vai destruir o que causa problema. Ele vai ensinar você a amar e servir. Você vai navegar no meio disso e vai ser mais que vencedor. Amém, irmãos? É essa que é a questão. Então, o Espírito Santo na Nova Aliança nos ensina a ser filhos. Já falamos sobre isso, né? Ele habita no nosso coração. Olha esse texto aqui.
que é Romanos 8,15, que nós não recebemos um espírito de escravidão. Nessa versão The Passion diz assim: vocês não receberam o espírito do dever religioso, graças a Deus. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão Deus não vai te abençoar. Deus está vendo, hein? Você não recebeu esse espírito que leva de volta o medo de nunca ser bom o suficiente. Porque a religião diz para você o seguinte: você é insuficiente, você não consegue ser tão bom. Não é verdade, irmãos? Mas Cristo fala: eu te fiz diferente, seja essa pessoa que eu fiz você para ser. Então diz assim: mas vocês receberam o espírito da plena aceitação, ou o espírito de adoção, que os envolve na família de Deus. Vocês nunca se sentirão órfãos, sozinhos. Meu Deus, vou ter que matar mais um leão amanhã. E se eu matar muito depressa, vem outro à tarde. Não é isso, não? Você matei antes das 10 da manhã. Surge uns 3 leãozinhos para... Não. Se você acordar amanhã pensando: não estou sozinho, Ele está comigo. Pois à medida que Ele, o Espírito Santo, se eleva dentro de nós, nossos espíritos se juntam a Ele para dizer as palavras de terna afeição, de carinho: Pai amado, Abba, Pai. Pois o Espírito Santo torna a paternidade de Deus real para nós, ao falar em nosso íntimo: você é o Filho amado de Deus. Você é a filha amada de Deus. Não importa o que aconteça, Ele está com você. Amém, irmãos? O Espírito Santo, esse é por onde Ele começa, né? Então é como se Jesus estivesse conosco o tempo todo. Ele sabe como resolver o problema que você vai ter amanhã. Ele sabe como você vai ter que dizer, falar com as pessoas. Esse texto aqui, ó: e eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Outro é uma palavra no grego que significa da mesma natureza, do mesmo tipo, igual. Jesus está dizendo: essa pessoa que virá é igual a mim. Ela é como eu. Consolador é uma palavra interessante, não tem um equivalente na nossa língua. Paráclitos, sabe o que significa? Seria aquele que está do seu lado para te ajudar. Então o Espírito Santo é aquele que está ao meu lado para me ajudar. Não é incrível isso, gente? Olha a humildade. Jesus é humilde, o Espírito Santo é humilde. Também é traduzido por conselheiro, consolador, advogado, encorajador, intercessor, ajudante, onde o Senhor é o Espírito. Eles são a mesma, eles são um. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não tem escravidão, não tem pressão, não tem condenação onde há o Espírito Santo. Amém, irmãos? Você está crendo nessas palavras? Não? Se você crer nessas palavras que estão aqui, é a Bíblia, isso produz em você uma coisa nova, uma experiência nova. Então o Espírito Santo está aí com você. E os meus pecados? Ai, e se eu pecar contra o Espírito Santo? A gente deu uma aula aqui sobre o Espírito Santo no nosso encontro do Conheça Jesus no curso. E o pessoal fez perguntas, né? Uma boa parte das perguntas é: o que é o pecado contra o Espírito Santo? E se eu pecar contra o Espírito Santo? E se eu fizer uma coisa errada sabendo que é errada? Então eu perdi o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo suporta as suas fraquezas, amém? O Espírito Santo suporta as suas fraquezas. O Espírito Santo suporta as minhas fraquezas, senão eu não estaria aqui falando com você. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Não escrevi aqui no slide, mas... Jesus expulsa os demônios. E vem os fariseus e dizem: ele está expulsando o demônio pelo dedo de Beelzebul. Ele falou: hein? Pecado contra o Filho do Homem, eu, Jesus, Filho do Homem. Eu sou uma pessoa, um ser humano. Todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não é o espírito de Beelzebul. Você está falando contra o Espírito Santo, não contra mim. Eu não poderia fazer isso aí se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos?
que é pecar contra o Espírito Santo? É você rejeitar a Jesus, é você rejeitar o Espírito Santo, mesmo depois de ter conhecido a graça de Deus e falar, eu não quero. Não se trata de você cometer erros. Está claro isso, irmãos? Simples assim. Agora fala, graças a Deus. Eu estou com medo de pescar. Medo, só para a questão de ter medo já é uma coisa que não é do Espírito. Amém, irmãos? Se você tem medo de pecar contra o Espírito Santo, você não quer pecar contra o Espírito Santo, ué? Porque quem peca contra o Espírito Santo não está nem aí para o Espírito Santo. Beleza? Então joga essa ideia religiosa fora. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Porque ele quer que você se torne quem Deus fez você para ser. Amém? Então, muito bom. Então, porque se a gente não crê nisso, como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo nos ensina tudo. Ele é a presença de Jesus, ele nos revela a palavra de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, que nem falou a Karina, nossa, eu estou lendo aqui Gênesis, olha só, eu vou prosperar porque meu pai é dono de toda a terra. Beleza, Karina? Maravilha, começa a ampliar já o negócio, já pensa como é que vai ser maior. Ele nos revela a palavra de Deus, dá capacidade de obedecer. Gente, ele nos guia toda a verdade, dá convicção de quem somos. Pô, tanta coisa para falar. Mas o quarto ponto é que o Espírito Santo nos capacita sobrenaturalmente. É bom isso? Mas ele capacita com propósito. Tanto no Antigo quanto no Novo, ele capacita com propósito. É que no Antigo ele não pode habitar. O homem não tem. Jesus não fez a obra de liquidar a nossa natureza humana, de vencer o pecado, que nós pregamos lá no começo dessa série. Então ele não pode habitar, mas agora ele pode. Então primeiro ele te leva na intimidade com o Pai, está entendendo ou não? Porque se você é filho, você tem direito à herança. Se você é filho amado do Pai, você tem fé, ousadia, intrepidez. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que sentar na mesa do Pai e trazer as suas credenciais. Olha o meu currículo, Pai, como eu sou bom. Olha, não. O filho não tem que apresentar credencial na casa de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo, então, nos capacita sobrenaturalmente para servir ao próximo e cumprir uma missão. E aí, ele nos dá dons para fazer isso. Mas ele nos capacita primeiro com o amor, que nem nós falamos. Ele nos capacita primeiro com o amor. E no meio disso ele vai te dar dons também. Tá? A gente vai falar sobre dons hoje. A gente vai falar no domingo que vem sobre dons. Vamos falar sobre dons e outras coisas no domingo que vem. Sobre o Espírito Santo e os dons. Como é que a gente funciona isso. Mas é importante você saber que quando ele chama para um propósito, ele capacita você em tudo. Amém? Se você precisar de dinheiro, ele vai dar dinheiro. Se precisar de pessoas, vai dar pessoas. Sabedoria, vai dar sabedoria. Ele vai dar o que for necessário. Deus não chama você e manda você provar que merece. Ele chama você, dá tudo que você precisa e diz, faça isso, porque você já mereceu por causa de Cristo Jesus. Amém? Então, olha só, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Como os cristãos têm dificuldade de entender isso. Se eu fosse que nem o outro. Se eu pudesse fazer aquilo. Eu queria ser. Todo mundo acha, então, que dom é subir nessa plataforma e fazer alguma coisa. Não é. Não é. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Se você quer o Espírito Santo só para você, para ter poder para você, não vai dar. Há um Espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios. Você já deu conselhos sábios para uma pessoa que não podia ter vindo da sua cabeça? Já deu ou não? É o Espírito Santo atuando através de você. Há outro mesmo Espírito da mensagem de conhecimento especial. O que ele faz? Ele mostra que há uma situação que Deus quer curar, que Deus deve falar. E aquela pessoa fala, nossa, como é que você sabe? Eu não sei, mas Deus sabe. Você tinha como eu saber? Não. Então só pode ser de Deus. Que tal você receber isso que Ele quer te dar? Amém, irmãos? A palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Né? Há um mesmo Espírito dá grande fé. O outro concede dom de cura. Há um ele dá poder de realizar milagres. A outro capacidade de profetizar. A outro ele dá capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá capacidade de falar diferentes línguas. Outro dá capacidade de interpretar. Tudo isso é distribuído pelos mesmo e único Espírito que concede o que deseja, o que Ele deseja a cada um.
Amém? Então, a gente vai falar mais semana que vem, mas tudo isso vem por meio de uma experiência de ser batizado no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Mas o batizar significa mergulhar, ser cheio, transbordar. Não é? A ideia de batizar é mergulhar em alguma coisa. Então, é o ser cheio. Olha o que falou o João Batista: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala isso, aparece Jesus para ele batizar. Ele fala: não posso te batizar. Jesus falou assim: você vai ter que me batizar. Você vai ter que me batizar, para que se cumpra as Escrituras. Jesus é batizado, vem o Espírito Santo, vem em forma como pomba. E agora aqui, em Atos 2, isso que João profetizou aconteceu em Atos 2. Eu creio que a maioria conhece. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu como um som de um poderoso vendaval, encheu a casa. A descrição das palavras tenta reproduzir alguma coisa que não tem palavras para descrever. Está percebendo isso? Não? Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo habilitava. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles ficaram como que bêbados. E as pessoas ouviram. Eles devem ter saído do cena, começaram a andar pela cidade. Não é? Você imagina alguém falando línguas que você não entende e balançando, dando risada, né? Caindo no chão. Os caras falam: está tudo bêbado essa turma aí. Nada. Aí Pedro vai dizer: eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens e vossos velhos jovens profetizarão, terão visões. Está acontecendo já. Amém? E eles falavam línguas. E eles falavam línguas que eles não entendiam, mas as pessoas que estavam lá entendiam, porque um estava falando inglês, ou está falando árabe, ou está falando francês, ou está falando, não sei o nome das línguas daquela época. Então você pode falar em línguas inteligíveis que você não entende, outro entende. Você pode falar línguas que ninguém entende. Por que é que eles falaram línguas? E vocês serão minhas testemunhas. Por que eles falaram línguas e vocês serão minhas testemunhas? Eles estavam falando das grandezas de Deus, adorando a Deus. Então, dom de línguas adora a Deus. Dom de línguas serve para você edificar você mesmo. Mas se uma outra pessoa consegue entender o que você fala, você está glorificando a Deus. Então, isso aconteceu lá em Atos. Mas o batismo no Espírito Santo é para todos. O batismo no Espírito Santo é para todos. Mas não é apenas para abençoar a si mesmo. O batismo do Espírito Santo não é para mim, para eu ter o Espírito Santo, eu ter os dons. Você já tem o Espírito Santo, amém? Você já tem o Espírito Santo. Efésios: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Fala para o seu amigo do lado. Acorda que essa parte é importante. Fala assim: deixa-se encher pelo Espírito. O que é que eu tenho que fazer? Fala para ele: você tem que deixar. Fala: você tem que deixar. Permitir. Porque ele já está aí dentro, certo? Não? A fonte está aí dentro. Se você não deixar, não enche. Se você abafar, mas se você deixar, essa fonte que quer jorrar vai encher você. Amém, irmãos?
Uma coisa é o Espírito Santo vir para a terra. Ele já veio, beleza, está aqui. A experiência em Atos dos Apóstolos, mais para frente, eles são cheios de novo. Eles são cheios de novo várias vezes. Não tem limite para isto. A experiência de ser capacitado sobrenaturalmente para ser testemunha e realizar as obras que Jesus deseja mediante a graça. Você está entendendo? Há um propósito. Agora, se a gente não quer intimidade com Jesus, a gente não quer falar sobre Jesus para outras pessoas, a gente não quer compartilhar aquilo que Ele nos deu, a gente não quer ver pessoas transformadas, a gente, sei lá, eu quero resolver meus problemas, eu quero que Jesus resolva meus problemas. Provavelmente você não vai ser cheio do Espírito Santo porque você não está querendo. Amém, irmãos? É só por isso. As pessoas não querem. A maioria dos cristãos quer que Jesus resolva os seus problemas. Já tem uma música, né? Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. É legal, Deus vai resolver. Mas o pessoal só quer que o Espírito Santo resolva os seus problemas. Ele está dizendo, eu posso usar você para ajudar outras pessoas com seus problemas? Eu posso usar você para encorajar alguém? Eu posso usar você para orar por aquela pessoa, ela ser curada? Eu quero curar aquela pessoa. Eu posso usar você para mandar uma mensagem para aquela pessoa, dizer para ela, ei, alguém se importa com você? Eu posso usar você para encorajar alguém que está desanimado? Eu posso usar você para você interceder por uma pessoa que eu quero libertar ela daquela cadeia, daqueles vícios, daquela prisão? Eu posso usar você? Amém, irmãos? Não, a gente quer que Jesus resolva o nosso problema. E hoje é um problema, mas a gente nem agradece, né? A gente ora tanto, se esquece de agradecer. Nossa, deu tudo certo, que bom. Agradece a Jesus, amém? Agradece ao Espírito Santo. Então existe isso. Então, por que as pessoas não são batizadas no Espírito Santo? Não é? Porque elas estão vivendo só para elas. Vocês estão aí, não? Estão vivendo só para nós mesmos. Só queremos o nosso problema. Eu quero que Deus me ajude, quero que Deus me ajude. Ele fala, deixa eu te encher. Além de ajudar você, eu vou ajudar todo mundo. Amém, irmãos? Senhor, eu quero prosperar, não prospera. Ele falou, tá bom, eu quero prosperar você. Pega esse valor que dá para aquela pessoa. Não, peraí, o senhor quer que eu prospere? Ele falou assim, começa assim no meu reino. Amém, irmãos? É a lei do reino de Deus, funciona assim. Incredulidade, eu não creio que tem esse batismo, não creio que possa ser do Espírito Santo. É tudo eu. Focado somente nas minhas necessidades. Vivo em desobediência a Deus, debaixo de medo. Não devíamos mais, Ele já nos libertou, né, irmãos? Né? Não tem interesse em fazer a vontade de Jesus, que implica em amar e servir outras pessoas. Olha o que Jesus falou, gente. É a água e o fogo. Olha a água aqui. Quem tem sede, venha a mim e beba. Dá-me de beber, pois tenho sede. Nós cantamos agora, né? Quem está no teclado? Vini? Cadê o Vini? Sobe aí, Vini. Sobe aí que eu vou cantar agora. Olha só a reação da turma, gente. Aí, possível um negócio desse. Ninguém acredita. Vocês acreditam na palavra de Deus, irmãos? Está escrito, quem tem sede, venha a mim e beba. Nós não temos sede. Quando a banda cantou essa música aqui da sede, depois já emendamos uma outra, qual que era? Depois da sede? Eu não lembro. Ele virá, né? Ele virá. É Ele, por Ele estou gastando a minha vida, né? Fazendo tudo por amor, perdendo tudo. Perdendo o quê? Eu estou perdendo uma vida inútil. Estou perdendo esse negócio de querer acumular para mim. Eu perco tudo. E aquele que renuncia, recebe tudo multiplicadamente. Você renuncia dinheiro, Deus vai te dar mais dinheiro. Você vai renunciar o seu tempo, você vai ver as pessoas transformadas. Amém. Aí não falta nada no reino de Deus, irmãos. Quantas casas você precisa? Quanto de dinheiro acumulado é o suficiente? Quantos carros você precisa?
Quantas roupas, quantos ternos, quantos sapatos, quantas bolsas. Uma vez eu fiz uma viagem, eu estava em outro país. Eu passei em frente de uma loja da Vitor Hugo. Vitor Hugo, né, que faz bolsa, umas bolsinhas. Eu olhei assim, eu falei, nossa, né? Eu olhei, só que não tinha ponto, sabe, Arnaldo? Só tinha vírgula, né? Era vírgula 00. Aí quando eu olho, gente, não era 250 dólares, era 25 mil. 25 mil, desse tamaninho assim. Eu falei, quem compra uma coisa dessa? Eu pensei, sai da loja um casal com um carregando 4 bolsas. O quanto é suficiente? Tá, você pode comprar uma bolsa da Vitor Hugo? Compra, não estou criticando, amém? Não estou criticando. Pode, compra. Mas ela não pode te dar alegria de ver uma pessoa transformada, amém? Ela não pode te dar alegria de ver um filho voltando para casa. A alegria de ver alguém dizendo, vivi uma vida tão miserável, mas agora eu conheci alguém que me ama. Quem tem sede, vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem, amém? E já foi dado o Espírito Santo. Então ele quer fluir, irmãos. Não confunda dons do Espírito com batismo no Espírito, tá? Ah, eu não tenho dom, então não sou batizado. Você é batizado com o Espírito Santo. Às vezes pode manifestar dom, às vezes não. Beleza, não? Eu sempre conto um testemunho meu, de que eu estava querendo ser batizado no Espírito Santo, todo mundo batizava, fazia reunião, todo mundo e falava em línguas e batizava, e eu lá, em nada. Eu falei, pô, Deus tem alguma coisa comigo. Eu tinha essa mentalidade religiosa, né? E eu pensei, eu falei, eu estou dirigindo meu carro e indo para o trabalho mais de 1 hora dirigindo, e eu falando sobre isso, o Espírito Santo falando comigo, e ele falou, então você não é batizado no Espírito Santo? Você está ouvindo a minha voz? Eu comecei a rir, falei, perdão, que coisa ridícula, né? Ele perguntou, você quer o dom de falar em línguas, é isso? Eu falei, entendi. Eu já estou aqui. Você gostaria? Eu nunca tinha pedido ao Espírito Santo, que já está em mim, que eu gostaria de falar em línguas. Por que você quer falar em línguas? A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Eu vou poder interceder por uma pessoa sem saber o que ela precisa. O Espírito Santo sabe o que o Eric precisa agora. Se eu falar, Espírito Santo intercede agora, eu posso começar a orar em línguas e ele está intercedendo por você. Posso perguntar para ele me dizer o que é. Ele pode me dizer ou não. Uma vez uma pessoa que estava doente nessa igreja, e eu, muitos anos atrás, falei, Senhor, eu quero orar. Aí eu fui orar. Depois de 5 minutos tinha acabado a oração. Porque quantas vezes você pode pedir para Deus curar? Não é verdade, não? Aí eu falei, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso orar por essa pessoa? Ele falou, ora em línguas. Então, irmãos, por quase 1 hora eu fiquei orando em línguas. Algo que saía de dentro do coração. Não sei o que aconteceu. Essa pessoa foi curada, amém? Porque Deus que já queria curar ela, você está entendendo? Ele já queria fazer isto. Ele precisava de alguém disposto a permitir ser usado. Alguém que não está pensando só em si mesmo, se vai ter um problema amanhã, o que eu vou fazer com a minha vida, se eu vou conseguir ganhar o dinheiro. Como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo quando creu. Recebeu ou não recebeu? Não cria ainda. Hoje você vai crer. Hoje você crê e diz, Senhor, eu quero ser teu. Entrego minha vida a ti. Enche-me com teu Espírito. Ele vai receber. A Bíblia diz que a fonte de águas vivas já está no seu interior. A mulher no poço está com sede. Dá-me de beber dessa água. Eu estava aqui, quando a banda estava cantando, o Espírito Santo falou comigo. E eu perguntando, Senhor, eu queria que essa igreja toda fosse batizada no Espírito Santo.
Porque o pessoal acha que batizado no Espírito Santo tem um cara subir aqui, dar profecia, falar línguas. Gente, quem é batizado no Espírito Santo tem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Ele falou, eles não têm sede. Eu não posso, porque eles não têm sede. Muitas pessoas não têm mais sede. Elas não têm mais sede. Está bom do jeito que está. Ou acho que não é para elas. Então o meu trabalho aqui hoje é só te mostrar a Bíblia, para dizer que talvez o que você está precisando, o que eu estou precisando, é termos mais sede. Amém, irmãos? Nós precisamos ter mais sede. A gente tem que permitir que Ele encha. Porque Jesus já quer batizar você. O Espírito Santo já quer encher a gente. A sede tem que se encontrar com a verdade da palavra. Amém, irmãos? Estamos apresentando a verdade da palavra aqui mais uma vez. A questão é se essa verdade vai encontrar sede. Porque se não encontrar sede, não vem. Tem uma vida abundante esperando para aqueles que têm sede. Vamos ficar de pé. Você pode buscar os dons do Espírito Santo para servir. O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma vez que vivemos pelo Espírito, vamos seguir a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, irmãos, o Espírito Santo não é meramente um negócio de poder, não é uma manifestação. Eu vejo muitas pessoas procurando a manifestação, sabe? Tem muita gente procurando, né? Procurando a manifestação, procurando saber, né? Quer ter uma experiência. Alguns buscam, se eu cair, se eu não caí, eu estava dirigindo. Se eu caísse, tinha batido o carro. Mas foi só experimentar o dom. Mas, irmãos, a presença dele está. A presença dele já foi dada. Amém? Já foi dada. Coloca a mão no seu coração e reconhece isso. Mas se você hoje não tem a presença de Jesus aí, você está dizendo o seguinte: eu não tenho. Eu estou ouvindo tudo isso, mas eu não tenho a presença de Jesus. Eu só conheci Ele de longe. Eu quero orar com você agora, para você entregar totalmente a sua vida a Ele, se render, e esse Espírito Santo entrar na sua vida. Amém? Se você ainda não tem essa presença, só levanta a sua mão do seu lugar aí. Eu quero orar junto com você agora. Senhor, nós estamos aqui. Essas pessoas que ainda não têm essa tua presença, eu oro, Espírito Santo, e peço que encha elas agora. Você que está aí dizendo assim, diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu me arrependo de viver uma vida só voltada para mim mesmo. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Entra no meu coração. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo a partir de hoje. Eu te entrego tudo. Eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, esses que entregaram a sua vida, Espírito Santo, enche-os agora. O Senhor, Ele aceita o seu arrependimento de maneira tão simples. Agora você precisa ter sede. Você tem que dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero ser cheio. Eu desejo ser. Você precisa desejar, meu irmão. Você precisa estar com sede. Quem está com sede vai correndo atrás da água até encontrar. Se você estivesse num deserto, a única coisa que você estaria pensando era encontrar água. Então, se você está num deserto, você tem que dizer: Espírito Santo, eu quero experimentar da Tua água. Eu quero os dons também. Peça os dons para Ele. Você pode pedir. Fala: eu quero todos os dons que Tu tem para mim. Eu quero. E o Senhor, você tem dois. O Senhor quer dar para você os dons. Ele quer que você fale em línguas. Ele quer que você profetize. Ele quer te dar outros mais. Mas primeiro você precisa dele. Você tem que permitir. Fala: eu permito, Espírito Santo. Eu tenho sede. Eu quero que Tu me enchas.
Eu não quero viver uma vida seca. Eu não quero viver mais vida de dúvida. Eu não quero levantar sentindo medo. Eu não quero mais levantar para pensando que eu estou sozinho. Eu nunca estou sozinho. Usa a sua voz, meu irmão. Começa a orar aí. Use as suas palavras. Você usa as suas... Senhor Jesus. Oh, nós temos sede, Senhor, queremos ver toda esta igreja. Nós queremos ver em todas as células as pessoas sendo cheias do Teu Espírito, experimentando essa alegria sobrenatural, experimentando este amor que não tem medida, experimentando esse descanso que não importa o que está acontecendo, não importa o que venha a acontecer, a Tua presença está sempre conosco. Oh, glória a Jesus, irmãos.